Estamos chegando até você com a série Mulheres da Bíblia. E vamos começar falando aí sobre Ruth. Isso mesmo, Ruth a Moabita. Essa história é tremenda e eu queria já convidar você para ficar comigo nesse episódio onde vamos falar sobre Ruth, essa mulher extraordinária, essa Moabita que dá muitas lições para mim e para você. E Ruth, no capítulo 1, diz assim, eu queria compartilhar com você. Ruth 1, verso 1, diz assim, E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Essa é a história, então, dessa família de Elimeleque, né? Eles eram de Belém de Judá e por causa de uma fome violenta que aconteceu ali no meio do povo de Deus, eles resolvem, então, Elimeleque toma aí a atitude de sair de Belém, não é? E peregrinar nos campos de Moabe. E aqui a primeira lição que eu tiro dessa história é que a atitude precipitada desse moço, num tempo de fome, num tempo de dificuldade, claro que alguém pode dizer, pastora, ele quis proteger a família, mas veja bem, tudo voltou ao normal quando Noemi volta para sua terra, para Belém, que era a terra de pão. Então essa é a primeira lição que eu tiro aqui da história de Ruth a Moabita, não é? Elimeleque tomou aí a decisão precipitada de sair de Belém. O que significa Belém? Belém é a casa do pão. Belém, mesmo que passamos por dificuldade, é o lugar onde Deus nos colocou. Muitas vezes nós não sabemos aguardar o momento, a direção de Deus, nos desesperamos, achamos que é melhor sair do lugar que estamos por causa de um momento aí, de uma situação eventual, de uma situação aí que às vezes vamos dizer assim, a provisória. Nós tomamos atitudes que comprometem a nossa vida inteira. É isso mesmo. Então, nesse primeiro momento, nós temos que ver, averiguar e tomar como exemplo, né? E a gente pode pensar, será que esse moço agiu certo? Será que Elimeleque saiu certo? Quando ele pega toda a sua família, sai de Belém, que era a sua terra, no meio do povo de Deus, o povo escolhido, e ele agora sai a peregrinar para Moabe. Moabe era um inimigo terrível desde o início. Nós vamos ver que Moabe, os moabitas eram um povo aí realmente inimigo do povo de Deus, né? Era um povo que eles adoravam a deuses pagãos. Quemós era um dos deuses aí em que os moabitas adoravam. Esse Deus, ele era adorado com sacrifícios humanos, eram terríveis, né? Eles tinham aí, o paganismo era uma realidade no meio dos moabitas, né? E claro que o povo de Deus nunca realmente em situações normais poderiam aí sair e ir morar no meio aí dos moabitas, né? Mas nós vemos que a atitude de Elimeleque foi para proteger a família, foi uma situação para proteger a família. E nós vamos ver que até nessa situação, vamos dizer assim, que dentro dos costumes aí do meio do povo de Deus era anormal, não é? Um israelita, alguém que realmente conhecesse a palavra de Deus, em situação normal, não ia se misturar com esse tipo de povo. Mas nós vamos ver que Deus consegue virar o jogo, Deus consegue ainda virar essa situação em favor, né, de Noemi, não é? Nós vamos ver que Ruth, a Moabita, é que vem abençoar a Noemi. Então, essa introdução é para
você aí ficar comigo nessa nova personagem de Mulheres da Bíblia. Ruth, essa mulher que nos dá muitas aí, vamos dizer assim, lições, né? De como a gente deve ser, não obstante, ela era uma moabita. Fica comigo aí na série Mulheres da Bíblia. Estamos começando aí com essa nova personagem chamada Ruth. Compartilha aí comigo, compartilha aí com pessoas, né? Vamos dizer assim, esse vídeo, pessoas aí da tua família, da tua casa, do teu grupo de WhatsApp, não é? No teu Instagram, compartilha e me ajuda aí a anunciar a palavra de Deus.